nome é Gia Carvalho, tá? Eu sou um dos responsáveis na Escota pela parte de soluções. Então, o propósito desse webinar aqui é a gente apresentar a abordagem que a gente tem do Pix pro mercado, tá? É uma solução bem contemporânea que teve início no ano passado. Até o final do ano passado não se tinha uma definição de como que ia tratar a questão do Pix no SAP, tá? E esse ano a SAP se posicionou, trouxe algumas notas, se posicionou sobre como vai ser a solução, e agora, de posse dessas informações, a gente já vinha trabalhando em soluções de Pix para as empresas que decidiram adotar de forma antecipada ali e tinham a necessidade de efetuar pagamentos e recebimentos via Pix. E diante é justamente esse o fato gerador dessa solução que a gente vai apresentar para vocês, porque a gente percebeu que tem realmente uma carência do mercado do entendimento de como funciona o Pix, qual as principais características, como que pode implementar ele no SAP, quais são as possibilidades, até porque o próprio Pix por si só não está 100% definido, né? A gente sabe ali que o Banco Central ainda tem um backlog de funcionalidades para liberar, né? O Pix offline, Pix com vencimento. Então, tem bastante expectativa em cima da utilização dessa tecnologia ali para os próximos anos. Eu vou ser responsável aqui só por conduzir a parte inicial da apresentação. O pessoa responsável por fazer a apresentação vai ser o Ricardo Ponzio. Ele é o especialista Pix da nossa área, especialista na parte financeira. Ele vai conduzir a apresentação junto com vocês. Só peço ali uns minutos agora no início, só vou apresentar brevemente a Escota para quem ainda não conhece, tá bom? Ponzio, pode passar para a gente ali? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Falando rapidinho ali da Escota, dos nossos números, tá? No ano de 2020, a gente faz esse slide aqui, uma breve razão, um resumo de como foi o ano passado. Ano passado, a gente tem mais de 60 clientes ativos na base, né? Como a gente sempre comenta com os clientes novos e os que estão chegando, a gente preza pelo relacionamento de longo prazo. Então, quando a gente coloca um cliente como ativo na nossa base, é porque realmente ele está efetuando projetos e está em conversa conosco. Então, com isso, a gente já tem mais de 1.000 projetos entregues, tá? 1.000 projetos grandes, de várias áreas de atuação, vários segmentos. O core da Escota hoje é foco na parte de automatizações. Então, a gente costuma fazer projetos onde a gente gera valor para o cliente, automatiza processos que são manuais, processamento de dados, análise de dados. Fazemos projetos também na parte de parte mais burocrática, né, que é para fazer rollout, migrações, implementações de funcionalidades novas, mas os clientes que normalmente vêm atrás da Escota, eles procuram soluções alternativas, diferentes e que resolvam problemas do dia a dia, tá? A gente carinhosamente chama o nosso time de Monsters, tá? Então, hoje no nosso time a gente tem mais de 50 Monsters, isso contando só o pessoal que fica fixo, né? Se considerar o pessoal temporário, que vem para alguns projetos específicos, esse número é bem maior. E a gente apresenta ali uma taxa média de crescimento de em torno de 50%, já considerando a questão da pandemia ali, que esse ano a gente tem percebido que está desacelerando já. Tá? Dentro desses clientes que a gente coloca, aqui estão alguns deles, tá? A gente se orgulha bastante de trazer essa informação para vocês, porque cada cliente que está no slide aí tem uma história diferente com a Escota. Eu vi nos visitantes ali que alguns vocês pertencem a alguns desses clientes. A gente agradece de coração ali pela confiança e pela parceria. A gente espera poder trabalhar muito com vocês ainda. E para quem ainda não conhece a Escota, é um convite a conhecer. A gente sempre está indicando alguns desses clientes para benchmarking, para conhecer as soluções, os trabalhos que a Escota já realizou. Nesse ponto a gente é bem transparente. E basicamente esses clientes eles estão com a gente por esses 3 fatores, tá? A gente tenta sempre ao máximo trazer soluções diferentes para os clientes, tá? Uma questão é essa do Pix que a gente está trazendo. Diferente não quer dizer que não é standard, mas a gente tem uma leitura bem específica de como o standard funciona. A gente sabe que o SAP tem as deficiências funcionais dele e todo o esforço que a gente tem em termos de consultoria é para aprimorar essa experiência, aproveitando ao máximo os recursos que o SAP tem para oferecer, e pensando sempre na melhor solução para o cliente. E dentro do nosso time, ali, mais de 50 pessoas, a gente tem muitos anos de experiência acumulado, é um time bem especialista, bem sênior, com bastante capacidade para propor soluções e resolver problemas que vocês podem apresentar para a gente. E, por último,
mas não menos importante, a gente tem o hábito de viabilizar os projetos para os nossos clientes, tá? Então, no geral, quando a gente está cotando um projeto, discutindo algum projeto com algum cliente, a gente é, flexibiliza ao máximo o escopo do projeto para que o projeto seja viável, né? Porque não adianta nada um projeto que o cliente deseja ser extremamente caro, um custo que seja inviável à realização. Então, a gente sempre tenta viabilizar o máximo possível, porque a gente entende que o principal ali para o cliente é ter a funcionalidade, resolver o problema que ele tá buscando a solução, tá bom? Bom, diante disso, eu vou liberar aqui minha tela para o Ponzio, que é ele que vai conduzir a parte do Pix para vocês. Deixa eu só parar o compartilhamento aqui. Ponzio, quer assumir o compartilhamento? Pode compartilhar a tua tela. Deixo vocês agora com o Ricardo Ponzio ali. Bom dia, pessoal. Já estou compartilhando minha tela, vocês estão visualizando? Bom dia. Sim. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai estar entrando um pouquinho aí na parte do Pix no SAP. Então, só antes de começar a passar esses números com vocês, gostaria de ressaltar que o Pix tem um grande diferencial comparado com as demais formas de pagamento instantâneo que tem pelo mundo, né? Com as CEPAs aí que tem nos países. Por quê? Porque as CEPAs elas não estão vinculadas aos bancos centrais, diferente do Pix, que está diretamente vinculado ao Banco Central. Então, como ele está vinculado ao Banco Central, há aí um grande suporte de uma instituição para que dê certo essa nova forma de pagamento. E essa forma de pagamento, através desses números que a gente está apresentando para vocês, a gente pode ver que está tendo uma grande aceitação, seja uma aceitação das pessoas físicas, mas também das pessoas jurídicas. Então, aí a gente trouxe alguns números para compartilhar com vocês, que a gente achou interessante. 73% dos internautas do Brasil já estão utilizando o Pix. Então, isso mostra aí que está tendo uma aceitação bem representativa. 95% das pessoas que utilizaram já o serviço responderam que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. Então dá para ver que toda a preocupação aí que o Banco Central teve em trazer uma solução está sendo aceita e está sendo vista por bons olhos de todos os usuários, sejam eles pessoas físicas ou sejam eles pessoas jurídicas. E aí um número aí que a gente considerou bastante expressivo, é aí que já tem mais de 1 bilhão de transações, né, de operações realizadas por Pix. Então se a gente for mensurar aí nesse pequeno período, então é um volume bem representativo. Então, alguns números que a gente achou interessante que é bacana estar divulgando. Diante disso, a gente está trazendo aqui alguns conceitos, né, para deixar todo mundo na mesma página, para daí a gente chegar na nossa solução e propor ela. Então, o que é o Pix? Nada mais, nada menos, o Pix é uma solução de pagamento instantâneo, né, que ela foi criada e está sendo gerida pelo Banco Central do Brasil, tá? Então, algumas perguntas aí, alguns pontos que foram levantados. Então, se o Pix é um meio de pagamento? Sim, o Pix é um meio de pagamento igual aos demais que já existem no mercado, como TED, como transferência, como DOC, como boleto. Então, ele segue como mais uma forma de pagamento aí para ser utilizado. O Pix já está em funcionamento, né? Já está disponível aí desde o final do ano de 2020, tá? Uma preocupação aí muito das pessoas e também das empresas é se o Pix é seguro. Sim, o Pix é uma funcionalidade segura, né? Além de estar passando aí sempre por uma instituição financeira já cadastrada junto ao Banco Central, as operações também passam pelo Banco Central, que ainda mais dá mais segurança ainda à operação, tá? Se o Pix usa uma blockchain, não, o Pix não tem aí essa mesma sistemática de uma criptomoeda, mas o Pix tem toda a sua segurança que é administrada ali pelo Banco Central. E se o Pix é 100% gratuito, depende, tá? O Pix, vamos dizer assim, no contexto geral, o Pix não é 100% gratuito. Para as instituições, pessoas jurídicas, pode ocorrer aí a tarifação sobre esse processo, né? Então aí vai depender muito do nível de parceria que tem aí a empresa com a instituição ali financeira parceira, tá? Mas
para pessoas físicas aí tem aí uma certa não tem uma certa tarifação. O processo do Pix, então, ele é bem simples, né? Muito similar como as demais formas de pagamento. Ele sempre vai ter ali um pagador e sempre vai ter um recebedor, certo? E vai ter a instituição financeira ali parceira, seja ela do pagador e seja ela do recebedor. Mas o que tem de diferente no Pix? É ali o Banco Central do Brasil. As operações elas passam sempre pelo servidor do Banco Central do Brasil, que faz com que dê toda essa segurança aí a essa nova forma de pagamento. Tá? Então aí que está o garantidor das operações, tá? Que dá certa segurança que as pessoas podem não ter. Então tá aí, o Banco Central vai garantir esse processo. Então, sempre que ocorrer um processo, o pagador e o recebedor vão estar recebendo ali aquela movimentação financeira. Esse processo de Pix ele pode ser realizado de duas formas, basicamente. Tá? A primeira delas é através de chave Pix ou chaves de pagamento. Então, basicamente, aí tem 4 formas de fazer o cadastro dessa chave Pix ou essa chave de pagamento. Seria através de CPF para pessoas físicas e o CNPJ para pessoas jurídicas. Posso também estar vinculando a um e-mail, né? Posso estar vinculando a um número de celular, ou não há nenhum impeditivo, não quero fazer nenhum vínculo a nenhuma dessas 3 opções anteriores, eu posso solicitar uma chave aleatória junto à minha instituição financeira parceira, tá? Outra forma que a gente pode realizar ali o processo do Pix é por meio de QR Code, tá? Baseado nisso, foi elaborado 2 QR Codes. Foi elaborado o QR Code dinâmico, certo? Esse QR Code dinâmico foi elaborado visando as empresas de grande porte e médio porte, e tem como grande diferencial ali a conciliação automática dos meios de pagamento. O outro QR Code também, que foi disponibilizado, é o QR Code estático, tá? Esse QR Code estático, ele tem ali mais o objetivo em atender pequenas empresas e empresas de varejo, que tenham interesse de ter um recebimento rápido, certo? Porém, não há essa necessidade de identificação de quem fez aquele pagamento. O importante é garantir que o dinheiro está sendo recebido. Então, tem essas 2 opções, tá? Posso utilizar qualquer uma das 2, fica de acordo com o objetivo da empresa, tá? Baseado nisso, a gente levantou aí alguns benefícios que a gente identifica com o Pix para as empresas, tá? Então, primeiro ponto é que é uma nova forma de pagamento que está com uma grande aceitação no mercado. Conforme a gente apresentou ali na tela inicial, a gente conseguiu ver alguns números, né, para exemplificar esse item. Tem aqui toda uma questão de otimização e praticidade e instantaneidade de pagamento ou recebimento, né? Então, isso aí é extremamente importante, coisa que a gente não tinha antes com as formas de pagamentos que existiam, né? Tem ali a questão de otimização de recurso de caixa, que é no sentido que, se agora eu tenho uma instantaneidade de receber esse montante mais rápido, né? Consequentemente, eu tenho um recurso de caixa disponível para mim poder estar utilizando, seja ele para fazer um pagamento, seja ele para fazer uma aplicação, seja ele para fazer o que for melhor definido pelo time financeiro. Mas esse recurso vai estar disponível para a gente de forma antecipada. Otimização e dinamismo na gestão de crédito, né? Então, se eu estou recebendo esse montante o quanto antes, eu posso fazer ali a minha baixa do meu conto de receber, consequentemente, eu estou liberando crédito. Isso vai fazer com que eu possa e tenha a possibilidade de formar novos negócios, né, com os meus clientes. Então, tem toda uma gestão de crédito aí envolvida também no dinamismo. A comunicação junto às instituições financeiras, das empresas às instituições financeiras, elas também, assim como as demais formas de pagamento, ela pode ser automatizada, né? Então, tem esse benefício, tem esse ganho aí de comunicação, para tornar muito mais seguro o envio das informações. Tem toda ali uma preocupação que teve o Banco Central, que foi disponibilizar um QR Code, que no caso é o dinâmico, que é específico para a conciliação automática. Então, tem esse benefício de
ter uma conciliação ali de automática, seja no recebimento, né, seja no pagamento, tem todo esse acompanhamento. E um último ponto aqui que a gente também considera, que não é não menos importante, que é a redução das despesas de tarifas, né, as despesas financeiras. O que seria isso? Sim, o Pix pode ter ali a tarifação, porém, fazendo uma análise ali com os 3 principais bancos do Brasil, a gente verificou que as tarifas que incidem sobre o Pix, elas são melhores, então elas são menores do que as tarifas do boleto. Então aí tem esse benefício aí de redução de tarifa, caso eu opte estar utilizando o Pix, tá? Baseado nesse overview ali do Pix, então a gente tem aí, basicamente, a gente vislumbra 3 cenários, tá? Então tem ali a solução standard, tem uma solução Z, que é personalizada para cada cliente, e tem as soluções externas, tá? As soluções externas ali são soluções Zs que o cliente tem que se adequar à solução, né? Ou um produto Z ali, um produto que foi liberado por alguma empresa, que a empresa também tem que se adequar às regras daquele produto, tá? Então, baseado nisso, na nossa apresentação a gente estará detalhando ali a solução standard e a solução Z personalizada. Vamos começar pelo standard. Então, a gente fez algumas reuniões com a SAP, e dentro dessas reuniões com a SAP a gente foi municiado de informações e teve todo o detalhamento de como seria ali a solução da SAP. Então, as informações que a gente está passando com vocês é de acordo com o que a gente teve conhecimento de reuniões que foram realizadas com a SAP. Então, a solução standard aí, ela vai estar atendendo tanto o ambiente SAP ECC, tão quanto o ambiente S4HANA. Tá? Então, ela vai estar contemplando aí os 2 ambientes. A solução, um ponto importante, ela vai ser liberada por fases. Tá? Então, a SAP vai estar definiu algumas fases, né? E ela vai estar disponibilizando essa solução por fases. Ponto mais importante dessa liberação por fases é que na primeira fase a SAP vai estar tratando a comunicação por KNAB e para um segundo momento ela vai estar tratando a comunicação por API, tá? Acho que essa é o grande ponto aí das fases e para que a SAP vai estar liberando as informações. Terão outros pontos, algumas melhorias, mas acho que o grande que deve ser destacado é a comunicação, inicialmente pelo KNAB, para posteriormente, numa segunda fase, estar liberando pela API. A solução standard está contemplando tanto o processo do contas a pagar, tão quanto do processo do contas a receber. Tá? A SAP teve uma preocupação na hora de desenvolver a solução e ela fez com que o processo não seja impactado. Então, a execução do processo do Pix ele é similar às demais formas de pagamento, seja por contas a pagar, seja por contas a receber, segue a mesma ideia das demais formas de pagamento. Acho que isso é um ponto positivo aí para as áreas de negócio. Tá? A SAP vai disponibilizar um relatório de acompanhamento dos QR Codes emitidos, né, para que a empresa possa ter essa gestão, né, dos QR Codes que estão ainda vigentes, o que não está vigente, né, e serão disponibilizados ali também campos novos, né, e tabelas, para que a gente possa ter todas as informações inseridas ali no parceiro, né, no dado mestre do fornecedor ali, ter o cadastro da chave Pix, mas também pensando no contas a pagar, ter ali a inclusão do QR Code, caso eu opte em fazer os pagamentos utilizando o QR Code que meu fornecedor me disponibilizou. Então, todas essas informações elas poderão ser cadastradas, né, e terão campos específicos e tabelas específicas para fazer essa rastreabilidade. Então, agora a gente vai detalhar um pouquinho para vocês do Pix Standard, tá, do processo do Pix Standard para o contas a pagar. Tá? Então, basicamente, conforme a gente pode visualizar aqui, o processo continua sendo o mesmo. Então, o meu processo de recebimento ali, físico e fiscal, não tem nenhum impacto, tá? Eu posso realizar esse meu recebimento da mesma forma que eu faço hoje, seja ele pelo inbound, seja ele pelo e-document, seja ele pela transação Migo e Miro, seja ele por um desenvolvimento Z que eu tenho na minha empresa, então ele continua sendo realizado da mesma forma, tá? Não tem impacto nenhum.
Feito essa entrada desse recebimento, as partidas ali, as faturas, elas ficam disponíveis na transação FBL1N, que é o relatório da SAP ali para visualização das partidas em aberto. Normalmente, o time de contas a pagar, ele faz uma atividade, tem uma atividade de preparação da partida, que é basicamente o quê? Fazer uma análise de todas as informações, de todas as faturas que vão ser pagas naquele período em questão. Então, esse processo continua sendo da mesma forma, tá? Se eventualmente eu tenho que, por algum motivo, incluir um QR Code para fazer o pagamento, eu entro bonitinho na minha partida, FB03 ou pela própria FBL1N, abro o documento para modificação, clico no campo e através de um scanner eu faço a leitura desse QR Code e essa informação é inserida automaticamente dentro do campo ali específico para a inclusão das informações do QR Code. Feito isso, eu salvo a informação, a partida está atualizada com o QR Code. Isso pode ser feito por QR Code. Quando a gente fala de pagamento Pix através de chave Pix ou chaves de pagamento, essa informação ela tem que ser inserida no dado mestre. Então, baseado nessa necessidade, eu posso fazer essa atribuição conforme eu venha a receber as chave Pix dos meus parceiros, né, de forma individual, sem nenhum problema, mas caso eu já tenha ali uma listagem de chave Pix dos meus parceiros, é possível fazer uma atualização em massa com a inclusão dessa informação lá no parceiro, lá no dado mestre de fornecedor, tá? Feito isso, tendo tudo preparado ali, a minha fatura para pagamento, eu sigo com o processo de pagamento automático dentro do SAP, certo? Que é realizado através da transação F110, similar às demais formas de pagamento. Então, a SAP vai estar disponibilizando lá a geração desse arquivo, né? Conforme as demais formas de pagamento tem os arquivos específicos, a gente tem os arquivos específicos ali para pagamento do Pix. Para o pagamento do Pix, o arquivo específico é composto também de 240 posições. Então, a SAP vai estar disponibilizando isso de forma standard. Feito isso, feita a emissão da F110, eu tenho que disponibilizar essa informação junto para a instituição financeira parceira. Essa disponibilização da informação segue o mesmo padrão que a empresa opta, né? Então, ela pode ser lá utilizando uma van para fazer essa comunicação com o banco, mas também pode ser aquele processo manual, do qual o usuário do contas a pagar baixa o arquivo, insere o arquivo lá no Internet Bank da instituição financeira. O processo não é impactado, pode ser realizado das duas formas e segue o padrão que a empresa opta em utilizar. A instituição financeira vai fazer o processamento, né? E feito o processamento, ele vai disponibilizar um arquivo de retorno. Esse arquivo de retorno também fica muito a critério das empresas, se elas vão querer realizar a importação desse arquivo de retorno ou não. Então, tem algumas empresas que têm o processo de importar sempre o arquivo de retorno do contas a pagar, e tem aí empresas que optam por não importar o arquivo de contas a pagar, o arquivo de retorno do contas a pagar. Fica aí, então, ao critério da empresa. Então, a SAP aí não fez a solução muito baseada no processo atual, teve essa preocupação de não ter aí um processo distinto para o Pix, né? Então, para fazer com que fique fácil e prático no dia a dia das empresas. Baseado nisso, então, tem alguns pontos que a gente gostaria de estar ressaltando com vocês, tá? Então, a solução aí standard, ela possibilita fazer os pagamentos, seja por chave Pix, né, ou por QR Code. Para fazer pagamento por chave Pix é necessário que a chave Pix esteja cadastrado lá no dado mestre do parceiro, certo? E para fazer o pagamento do QR Code é necessário ali que tenha sido feita a leitura do QR Code com o auxílio de um scanner, né? E que o documento tenha sido atualizado com essa informação. Então, ali para a questão do QR Code, a SAP vai disponibilizar um campo standard ali para que seja possível, né, salvar as informações do QR Code que foi disponibilizado pelo fornecedor. O processo, né, ele é similar às demais formas de pagamento, então teve essa preocupação, né, por parte da SAP em estar mantendo o processo, não ter um processo específico para essa forma de pagamento. A SAP vai estar disponibilizando aí os dois tipos de comunicação bancária, lembrando que a solução da SAP vai ser entregue por fases,
E na fase inicial, a SAP está entregando a solução por KNAB. Para um segundo momento, ela está entregando a solução por API. Tem a necessidade ali, então, a questão da revisão dos dados mestres de fornecedores ou de parceiros de negócio, né, para a inclusão da chave Pix, que pode ser de forma massiva, caso já se tenha uma listagem, né, de chave Pix, e caso não se tenha, fazer ali uma manutenção de forma individual. E o ponto importante é que ali o processo de recebimento físico e fiscal não tem nenhum impacto com relação ao Pix, tá? Segue o padrão que a empresa utiliza atualmente. Como a gente já falou do contas a pagar, agora a gente vai falar um pouquinho do processo do contas a receber, tá? Então, para o contas a receber, então segue um processo aí muito similar ao que se tem do boleto, tá? Que é onde a gente tem toda a questão de automatização de conciliação, tá? Então a SAP teve essa preocupação também no contas a receber de manter o processo muito similar, tá? Então a primeira etapa ali tem um processo de vendas ali, né? Seja o faturamento a prazo, uma venda a prazo, seja um faturamento ali de venda à vista, né? Então vai ter ali o processo, feito esse processo, eu tenho que fazer uma execução de F-110, que é onde eu faço essa solicitação, né, de QR Code junto à minha instituição financeira parceira. Então, tem-se o processo de vendas, feito o processo de vendas, vai ter o documento contábil, seja ele um documento de faturamento, seja ele um adiantamento num processo de venda à vista, no qual eu faço uma solicitação de QR Code. Essa solicitação de QR Code ela é gerada ali pela transação F-110. Inicialmente, a SAP já vai estar disponibilizando ali para o processo de KNAB ali o arquivo de 750 posições, né? Então, eu faço esse processo da F-110, que já é da habitual aí da área financeira. Eu disponibilizo esse arquivo junto à instituição financeira parceira, respeitando o processo que eu tenho de envio, seja ele por meio de uma van ou seja ele através de uma etapa manual, né? A instituição financeira parceira, ela vai fazer a comunicação junto ao Banco Central, registrando esse QR Code e vai me disponibilizar o retorno. Esse arquivo retorno vai ser disponibilizado para mim, respeitando o processo de comunicação entre instituição financeira e empresa, seja ele por van, ou seja, buscando essa informação de forma manual no Internet Bank da instituição financeira, e daí sim eu tenho o processamento dentro do SAP. Para o contas a receber, é extremamente importante eu importar o arquivo de retorno, porque através dele eu vou ter ali a geração do QR Code no SAP, né, para poder disponibilizar para o meu cliente, e também vou ter ali, no caso eu opte pelo QR Code dinâmico, né, eu vou ter ali o benefício desse tipo de QR Code, que é ali a automatização, que é a compensação das partidas, tá? Lembrando que esse fluxo aqui, ele serve tanto para o QR Code dinâmico como o estático. A única diferença aqui se caso eu opte pelo QR Code estático, eu não tenho o benefício da compensação das partidas de forma automatizada. Se eu opte pelo QR Code dinâmico, que é o QR Code específico que foi desenvolvido para esse processo, eu tenho o benefício ali da compensação de forma automática dentro do SAP. Tá? Baseado nesse processo, né, então a gente também destacou alguns pontos aí de atenção que a gente considera relevante. Então, a solução que a SAP vai estar entregando, a emissão do QR Code, ela permanece sendo pela instituição parceira, né, instituição financeira parceira, tá? Então, sempre requer que eu mande essa solicitação para a instituição, para que a instituição faça a geração do QR Code e registre essa informação junto ao Banco Central. A solução ela contempla os dois tipos de QR Code, né? Então, conforme eu comentei anteriormente, ela contempla o estático, contempla o dinâmico. Claro que, dependendo do tipo de QR Code, eu vou ter a compensação automática, dependendo do outro tipo de QR Code, eu não vou ter. Para o dinâmico, eu tenho a compensação automática, para o estático, eu não vou ter a compensação automática. Vai ser disponibilizado um relatório específico para mim poder acompanhar os QR Codes que foram gerados, né? Então, eu tenho essa gestão dos QR Codes, né? Então, fica
prático para a gente poder fazer esse acompanhamento. Então, será disponibilizado, né, a solução standard será disponibilizada para as 2 formas de comunicação bancária. Lembrando novamente, sendo um pouquinho repetitivo, a solução standard ela vai estar sendo liberada por fases. Na primeira fase, vai ser a comunicação por KNAB, para posteriormente vai ser uma comunicação por API, tá? Mas está no roadmap da SAP entregar as 2 comunicações, os 2 tipos de comunicação. O processo de faturamento, então, segue ali conforme é o processo de faturamento de cada companhia, ele não é impactado, né? Então, teve essa preocupação de não mexer ali no processo de faturamento. E caso a empresa opte pelo QR Code dinâmico, tem todo o benefício ali da conciliação de forma automática, tá? Baseado nisso, então a gente viu ali que a solução da SAP nesse primeiro momento, né, nessa primeira fase que a SAP está liberando, vai ser baseado na comunicação KNAB. Nós, Escotas, conversando internamente, a gente vislumbrou aí uma solução Z, que é uma solução aí personalizada, que a gente fala, tá? Para atender o contas a receber. Então, a gente entende que essa solução personalizada aí é focada para o contas a receber, que é onde é o interesse das empresas ter o recurso o quanto antes no seu caixa. E também para poder formar novos negócios, né? Então, se o meu cliente já efetuou o pagamento, meu time de vendas já pode entrar em contato com ele e tentar fazer uma nova venda, né? Então, eu tenho esse benefício, é um processo que, no nosso entendimento, eu preciso de um dinamismo, né? Então, baseado nisso, a gente desenhou aí uma solução personalizada para cada cliente. Então, basicamente, como consiste o processo dessa solução personalizada? Então, cada empresa tem seu processo de faturamento, seja um processo de venda a prazo, né? Ou seja, ele é um processo de venda à vista, que é através desses processos que vai ser o nosso gatilho. Então, toda vez que ocorrer esse processo e tiver a identificação que naquele processo de venda está vinculado ao Pix, diferente da solução standard, automaticamente vai ter a comunicação com a instituição financeira parceira. Então, não vai ser necessário uma execução de uma F-110. A solução personalizada ela faz esse processo de forma automática. Outro benefício é que essa comunicação junto com a instituição financeira parceira, ela não vai ser por KNAB, ela vai ser realizada por API, que a API faz com que eu tenha uma instantaneidade ainda maior. Então, o outro benefício é que a comunicação vai ser por API. Então, primeiramente, eu tenho um ganho de processo, que eu não necessito executar F-110. Segundo ganho de processo é que a comunicação, em vez de ser por KNAB, ela é por API, que vai lhe proporcionar um dinamismo maior. Conversando com as 3 principais instituições financeiras do Brasil, o processamento da API hoje está demorando entre 15 segundos a 1 minuto. Já para o KNAB, ele varia de 5 minutos até 25 minutos. Então, aí eu tenho esse ganho de dinamismo no processo de operação. Feito isso, feita a comunicação, vai ter ali uma comunicação junto com a instituição financeira para verificar se o QR Code já está disponível e se eu já tive algum recebimento. Então, essa comunicação, diferente do processo standard, que é necessário ali uma importação de arquivo da FF.5, essa consulta vai ser realizada de forma automática e também por API, para manter o dinamismo da operação. Então, eu vou ficar consultando a minha instituição financeira parceira para ver se ele já me liberou o QR Code e eu posso disponibilizar ali junto com a minha nota fiscal e se eu já tive um recebimento de algum QR Code que eu já tinha disponibilizado a algum cliente anteriormente. Caso eu tenha, eu pego essa informação, já faço toda a automatização da compensação e já disponibilizo ali o crédito disponível para o meu time do comercial fazer novos negócios, tá? Todo esse processo de comunicação, empresa, instituição bancária e empresa, ele vai ser realizado de forma automática, né? Então não vai ter a necessidade ali de processos manuais pelo time financeiro. Então, feito o faturamento, já tem a comunicação com a instituição financeira, o QR Code já sendo liberado, eu já faço ali a impressão junto com a nota fiscal desse QR Code e o meu caminhão já sai com as informações, tanto da nota fiscal como o QR Code, para o meu cliente poder fazer o pagamento.
e caso esse meu cliente faça o pagamento, eu também já vou estar consultando ali a instituição financeira parceira para poder fazer essa baixa o quanto antes, para mim poder fazer novos negócios com ele. Então, aí basicamente, então, pontos de atenção referente a essa solução, que a gente gostaria de destacar ela, inicialmente é específica por contas a receber, que é no nosso entendimento onde as empresas têm o objetivo de ter o recurso o quanto antes, é um processo exclusivo por API, então essa solução personalizada e customizada, ela é por API, ela não visa o KNAB, tá? Ela é específica e personalizada para cada cliente, então a gente tem aí o protótipo, mas a gente tem que adequar esse protótipo a cada processo e a cada empresa. Então, a gente vai estar se adequando ao processo da empresa, visando com que a empresa não tenha que se adequar ao Pix, e sim o Pix se adequar ao processo da empresa. E a emissão do QR Code, no nosso entendimento, e para ter esse ganho, a empresa tem que optar pelo QR Code dinâmico, né, que é o QR Code específico que proporciona ali a conciliação de forma automatizada. Baseado nisso, a gente consegue identificar ali pontos positivos, né, e pontos negativos. Então, pontos positivos da solução. Eu tenho o dinamismo da comunicação com a instituição financeira, né, seja ela para solicitar a emissão do QR Code, seja ela para recuperar uma informação de um recebimento que eu realizei. E também tem o ganho ali de solicitar esse QR Code de forma mais rápida, sem necessidade de um processo, execução de um processo. E tem ali também um outro segundo ponto, que é a redução de etapas de processo mesmo, que para esse processo não há necessidade de uma pessoa do financeiro executar uma F-110 e posteriormente importar ali o arquivo retorno pela FF.5. Esse processo de enviar a informação para a instituição financeira e recuperar as informações da instituição financeira, eles são realizados de forma automática através da API. Pontos negativos, né? Para ter essa solução, requer aí o desenvolvimento através da consultoria escota e para eventuais manutenções, né, caso seja necessário, também requer aí a utilização da escota. Outro ponto negativo, né, que no nosso entendimento não é um ponto negativo, mas pensando na visão das empresas, é um ponto negativo, para ter essa solução customizada e personalizada e mais dinâmica, né, requer um investimento maior comparado com a solução standard, né? Então, por ser algo personalizado, ter automatizações, ganhos de processo, né, requer ali um investimento um pouco maior comparado com a solução standard, que basicamente a solução standard é realizar algumas configurações e tá ali aplicando as notas técnicas que são entregues pela SAP. Pessoal, só para fazer um encerramento rápido aqui, quem tiver interesse em saber quanto seria a implementação tanto da parte standard quanto da solução que a gente tem personalizada, pode enviar um e-mail para esse e-mail que a gente está na tela ali, tá? comercial@escota.com. O conteúdo desse webinar aqui ele vai ser gravado e disponibilizado no canal no YouTube lá. A gente vai disponibilizar para vocês, porque a gente sabe que nem sempre todo mundo está disponível no momento da apresentação para assistir, então a gente vai disponibilizar até para poder replicar para os demais clientes nossos, tá? O Pix aqui que a gente apresentou é um exemplo de uma das soluções que a gente tem. A gente atua também dentro de outras áreas, em outras frentes, em vendas, em compras, financeiro, controladoria, a parte de análise de dados. Então, como eu falei na abertura, a gente tem soluções para todos esses segmentos. A gente agradece aí a participação de vocês no webinar, a gente fica à disposição, os nossos contatos são abertos, tá? Qualquer dúvida, necessidade, pode procurar o contato comercial, pode procurar eu diretamente ou até mesmo o Ponzio. E qualquer dúvida ou necessidade, a gente está à disposição. A gente agradece a participação de vocês e tenham um bom dia. Bom dia, pessoal.